Fala galera, beleza? Meu nome é Miguel e cara, nesse vídeo eu vou te falar se vale a pena ou não investir nos NFTs da rede do Bitcoins, os Ordinals, né? A gente sabe que tá tendo um bom barulho aí, um grande barulho dos Ordinals no mundo dos NFTs aí e também nas criptomoedas e que algumas coleções estão se valorizando bastante, 10, 15, 20x, né? Umas valorizações bem interessantes aí nesse mercado, né? E também a gente vai comentar aqui sobre o Bitcoin, né? Uma análise aqui do Bitcoin. No último vídeo a gente comentou que o Bitcoin tá nesse canal aqui de alta, certo? Então a gente pode atingir ali os 40 mil dólares, né? Até o final desse ano. Se continuar essa força aí, né? Do Bitcoin, a gente pode continuar ainda nesse canal de alta e atingir ali os 40 mil dólares. Eu acredito que nesse patamar entre 40 mil dólares e 45, 44 mil dólares, a gente vai ter ali, né? Deixa eu colocar no semanal aqui. Então a gente vai ter possíveis realizações de lucro aqui, entendeu? Por quê? E aí possivelmente alguma queda, né? Por quê? Porque de um ano para o outro, o Bitcoin aqui praticamente subiu, né? E ainda mais chegando nesses 45, 44 mil dólares, ele vai subir 150% ou 140%, né? Que é desse fundo aqui até aqui em cima, né? Seria a principal região de venda, né? Que é aqui, ó. Aqui é a principal região de venda, porque muita gente ficou travada nessa região. Muita gente quer vender os bitcoins deles assim que bater nesse preço, quer vender os seus bitcoins, né? Então, a hora que bater o preço aqui dos 40 mil dólares, a galera vai querer vender. Então, possivelmente pode ter ali uma realização mais forte, certo? E se a gente pudesse travar aqui, né? Se a gente pudesse prever, né? Colocar uma FIBA aqui de retração, se bater os 40 mil dólares, se o máximo for 40 mil dólares, a gente poderia aqui ter possíveis retrações do Bitcoin até o halving e depois, né, uma valorização mais explosiva, né? Então a gente poderia ter aqui uma resistência nos 35 mil dólares, depois nos 31 mil dólares e até possivelmente os 28 mil dólares. Depois, em caso de crash, pode ser que chegue nesses patamares aqui. Então seria mais ou menos isso que poderia acontecer, certo? Ele subir e logo ele ter uma... Quando ele batesse aqui os 40 mil dólares, ele tivesse uma... A galera fosse realizar lucro, né? E principalmente a galera que ficou travada aqui no último ciclo, a galera também quisesse vender porque tá esperando o Bitcoin dar uma valorizadinha aí já para se livrar dessa dor, né? De ter que segurar um ativo que desvalorizou aqui praticamente, né? Desse patamar 70%, né? Esse desvalorizou 70% de 2021 para 2022, certo? Então a galera que tá presa nessa região aqui tá com uma dor imensa de ter perdido dinheiro, certo? Ou, entre aspas, perdido dinheiro, né? Porque se não vender, não perdeu ainda. Pode ser que valorize e aí ganhe dinheiro. Mas muita gente que tá segurando aqui para vender nesses patamares. Outra coisa que a gente pode comentar aqui é sobre a Matic, certo? A Matic é uma das criptos que eu estou holdando por longo prazo, acredito bastante na Matic, né? E que ela pode ter uma narrativa muito interessante, né? Uma narrativa muito boa, para que a gente possa ganhar dinheiro aí no próximo ciclo. E nos últimos vídeos, eu fiz um desenho aqui desse movimento de alta da Matic, do que poderia acontecer, né? Então a gente tava mais ou menos aqui, que a gente tinha previsto aqui um ombro, cabeça, ombro, né? A gente tinha visto aqui um ombro, cabeça, ombro, então quem gosta bastante de desenho sabe que esse movimento aqui é queda. E aí eu fiz um outro desenho aqui do que possivelmente eu achava que poderia acontecer com a Matic, certo? Baseado em estudos gráficos aí, né? Então eu pensei que ela poderia fazer o seguinte movimento, certo? Que ela poderia... Esse desenho aqui faz tempo que eu coloquei, você pode dar uma olhada nos últimos vídeos, certo? Então que ela poderia dar a primeira queda, né? Então dar essa queda, aí ficar abaixo da linha, eu tinha falado isso naquele vídeo. E aí depois ela tentar recuperar, depois ela bater de novo na linha, então ela vai ficar entre esse suporte e a linha de 200 semanas, certo? E aí, depois que ela romper essa linha de 200 semanas, a gente pode ter uma valorização. E aí, coincidentemente, no dia que eu fiz esse desenho, eu coloquei próximo entre o dia 12 e 14 de dezembro, certo? E esse dia é o dia que vai ter a reunião do Fed para decidir a taxa de juros. E aí eles podem falar coisas, né, lá. Eles podem falar coisas lá e que, dependendo do que eles falarem lá, pode animar o mercado ou então pode quebrar de vez o mercado, né?
Então, depende do que eles falarem lá, nesse dia, acredito que vai ser um dia importante para as criptomoedas, porque se qualquer coisinha que eles falarem lá que identifique que a economia está tudo bem, que eles vão baixar juros e tudo mais, isso aqui pode disparar de preço, certo? Porque é altamente especulativo, a gente sabe disso, né? E a Matic, num outro gráfico, por exemplo, aqui, Matic contra o Bitcoin, por exemplo, né? Então a Matic contra o Bitcoin, a gente sabe que a Matic ela tá aqui nesse grande, nessa grande caixa aqui, né? Que ela tá numa caixa aqui. Deixa eu pegar o pincel. Ela tá aqui nessa caixa, né? Nesse patamar aqui, nessa caixinha. E que quem tá comprando agora, praticamente tá comprando no fundo do poço da Matic. E aí pode surfar uma valorização em Bitcoin, certo? Quando ela voltar aqui para cima, pode surfar uma valorização de 207% em Bitcoin, certo? Então, é muita coisa, né? A gente sabe que bolsa de valores não dá isso aqui de valorização nem ferrando, né? E isso é em Bitcoin ainda. O Bitcoin pode se valorizar e dar uma valorização ainda mais interessante, certo? Então agora vamos falar sobre os Ordinals, certo? Que são os NFTs na rede do Bitcoin. E isso tá estourando aí no Twitter, você só ouve falar sobre isso, né? Quem gosta de NFTs e tal e curte coisas sobre NFTs no Twitter, vê sobre Ordinals direto. E eu tô participando de uma coleção, certo? Dessas aqui. Lembrando que Ordinals são extremamente especulativos, certo? Então se você for colocar um dinheiro, você coloca um dinheiro assim, um pouquinho, né? Principalmente, o ideal seria que você pegasse um free mint, que é aquele de graça, que foi o que eu participei. E aí você pega um desses de graça que tá hypado, e aí você não perde nada, né? Porque você não vai pagar pelo NFT, né? Você vai pegar um free mint, vai acreditar no projeto no começo, e aí se valorizar, né, você pode ganhar um dinheirinho, certo? Então eu peguei esse aqui, ó, World Rocks, certo? Eu peguei o World Rocks, que são as pedras de rocha e tal. E eles, por enquanto, não tem nenhum projeto consolidado, nem nada do tipo. Mas ele é um projeto que tá bem hypado, certo? Então, a galera tá gostando dessas pedras aqui e tá acreditando na comunidade que tá se formando ali. Por enquanto, é só isso que tem. Puramente especulação, certo? Então, eu consegui pegar alguns desse aqui e eu já tirei o meu risco, certo? Então, eu já vendi um pra ficar tranquilo ali, ó. Tô com um dinheirinho no bolso, certo? E ainda tô com um, né? Eu peguei dois, então ainda tô com um pra especular aqui por longo prazo. E o valor de flow price hoje tá praticamente aqui em Ethereum, né? Vamos colocar em reais aqui pra vocês darem uma olhada. O valor de flow price hoje, lembrando que eu peguei de graça esse NFT, certo? Tá em R$ 463. Então, é uma valorização muito insana, né? Porque olha o gráfico dele. Ele é bem insano essa valorização, certo? Uma valorização de mais de 10 vezes, se você for contar. Então, bem insana mesmo. Então, se você for apostar em alguns, né? Se você for especular em alguns Ordinals, ou você pega uma coleção mais consolidada, por exemplo, esse aqui, ó. É o Ordinal Max Beast, né? Então, a galera que tem muita grana tá comprando alguns desse aqui. Até porque uma careta dessa aqui, né? Um bichinho desse aqui é meio Bitcoin. Então, assim, dificilmente a maioria das pessoas vai ter meio Bitcoin para especular nisso aqui. Então, a galera é muito rica mesmo, né? Esse aqui que é o Ordinal Rock, né? O Ordinal Rocks, ele é R$ 500. Beleza. Algumas pessoas... Tem muito brasileiro nesse projeto aqui também, né? Então, algumas pessoas podem especular. Mas esse aqui, mano, meio Bitcoin é foda. Mas é o mais consolidado, na minha visão, por enquanto. Então a gente tem alguns outros também, né? Que é o Bitcoin Punks. A gente tem o Bitcoin Frogs, né? Também. Então a gente tem algumas coleções aí que podem ser... que dá pra você especular dependendo do nível de dinheiro que você tem. E aí, o ideal é você sempre estar de olho no Twitter. Que aí lá você consegue pegar alguns free mints de algumas coleções. E aí você pode fazer uma grana, assim, 10, 15 vezes, quem sabe, né? Então, isso de uns dias pro outro, certo? Porque tá muito hypado isso aqui, a galera tá comprando adoidado, free mint adoidado. E tá aí especulando muito em cima dos Ordinals. Eu acredito que isso aqui vai ser igual os CryptoPunks, não o Ordinal Rocks, né? Mas alguma dessas coleções aqui vão ser iguais aos CryptoPunks. Que aconteceu lá em 2017
na coleção do Ethereum, certo? Então, os CryptoPunks foram negociados por $1, free mint e tal, pouca coisa. E hoje você não acha um CryptoPunk por menos de 60 Ethereums, que dá aí alguns milhares de reais, certo? Alguns milhões de reais aí. Porque é muito caro mesmo se achar um CryptoPunk. Então, a galera que pegou no início um free mint e guardou um pelo menos, o cara tá muito rico. Porque o CryptoPunk ficou extremamente raro, né? Então, alguma dessas coleções aqui dos NFTs do Bitcoin, alguma delas vai acontecer isso. E eu tô no World Rocks aí, peguei de graça e vamos ver até onde vai, certo? E a gente tem uma notícia aqui, né, que é o halving do Bitcoin, que a gente tá 142 dias do halving. Quando isso aqui ficar uns 30 dias do halving, o negócio vai ser loucura, né? Então a gente tá uns 142 dias do halving e eu quero mostrar pra vocês o poder do halving, né? Que o halving é o seguinte, ó. A gente comemorou, foi uns 2 dias atrás, acho, o 11º aniversário do primeiro halving do Bitcoin, que foi de $12, certo? Então o Bitcoin, no primeiro halving do Bitcoin, o Bitcoin era cotado a $12. $12 e hoje está em $37 mil. Então para você ver o poder do halving do Bitcoin, né? O poder que essa narrativa, esse algoritmo, né? Essa dinâmica que o Satoshi Nakamoto colocou. Então para você ver o poder dessa ferramenta, né? Desse corte, né? Pela metade dos bitcoins que ele colocou. Então o poder é muito foda. Então daqui a 10 anos, o quanto que vai ser o Bitcoin, né? Quanto que vai ser o Bitcoin? Porque daqui a 10 anos, a gente vai passar no mínimo 2 halving, certo? Então, quanto vai ser um Bitcoin daqui a 10 anos, certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Falou!